Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar da fórmula resolutiva de equações do segundo grau, fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Já já! Muito bem, então a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva, ela tem essa cara aqui, ó. X igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Para quem não lembra do delta, dá uma olhadinha lá na aula 101, que a gente fala do delta. Dividido por 2a. Esses a e b são os coeficientes da equação. Quem também não lembrar disso, tem que dar uma olhadinha lá na aula 100 para ver o que são os coeficientes, ok? Nesses três exemplos aqui, observem que já está calculado o delta. Eu já calculei esses deltas lá na aula 101. Então, novamente, nesse vídeo aqui eu não vou fazer o cálculo do delta desses três, tá? Eu vou partir direto para a fórmula resolutiva, ok? Bom, então temos uma equação aqui em que eu já calculei o valor de delta. O valor de delta deu 49. Relembrando lá que a gente viu na aula 101, se o delta é maior que zero, a equação vai ter duas raízes reais distintas, um x uma linha diferente do x duas linhas. Hoje a gente vai ver exatamente o que isso significa, tá? Bom, então agora eu vou utilizar essa fórmula aqui. Eu já tenho o valor do delta, eu já consigo identificar quem que é B e quem que é A, ou seja, eu consigo aplicar essa fórmula. Vamos fazer isso, ó. Para essa equação vai ficar assim, ó, x igual menos o B. O B, observem que é menos 3, bastante atenção para não confundir um sinal aí, tá? Senão pode dar problema. Vai dar problema, inclusive. Então a gente tem menos o b, ou seja, menos o menos 3. Vai ficar assim, ó, menos o menos 3. Esse menos é da fórmula e esse menos é do menos 3, ok? Mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de 49, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1, pois o a é 1, certo? Como é que vai ficar isso, ó? Menos com menos aqui é mais, então vai ficar mais 3. Mais ou menos a raiz do 49, que é 7, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então eu tenho x igual a mais 3, mais ou menos 7 sobre 2. O que a gente faz agora no final? Eu tenho que separar esses mais e menos aqui, ó. É por isso que vai ser um x uma linha e um x duas linhas. Já vou fazer assim, ó, o x uma linha, ele vai ser mais 3, mais 7, sobre 2. Então, reescrevi essa expressão aqui, só que ao invés de mais ou menos, eu coloquei só o mais. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Certo? Deixa eu fazer aqui só de vermelho para diferenciar bem. O x uma linha está calculado. O x duas linhas, ele vai ser mais 3 menos 7 sobre 2, ok? Mais 3 menos 7, isso dá menos 4 sobre 2. Vou colocar a resposta aqui embaixo, ó. O meu x duas linhas, ele vai ser menos 2. Então, as soluções dessa equação aqui, as raízes dessa equação são 5 e menos 2, tá? A gente pode escrever a solução assim, ó. Solução, menos 2 e 5. A gente escreve geralmente do menor para o maior na hora de escrever a solução, né? Então é isso, ok? Vou fazer mais um, ó. O 2. Aqui o delta é igual a 0, relembrando o que tem que acontecer, né? As duas raízes vão ter que ser iguais. Vamos ver se isso vai acontecer, ó. Vai ficar aplicando a fórmula, ó. X igual menos o b, então menos 4, mais ou menos a raiz do delta, vai ser a raiz de 0, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 4, ok? Isso vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz do 0 é 0, então mais ou menos 0 dividido por 8, ok? Agora tem que fazer aquele negócio de separar uma linha e duas linhas, ou separar o mais e o menos em uma linha e duas linhas. Agora observem aqui, ó, na hora que eu fizer menos 4 mais 0, ou menos 4 menos 0, isso não vai fazer diferença para o menos 4, né? Vai dar menos 4 de qualquer jeito, menos 4 mais 0 dá menos 4, e menos 4 menos 0 dá menos 4. Por isso que a gente vai ter assim, ó, x uma linha igual ao x duas linhas, que vai ser, aí tanto faz se eu coloco menos 4 mais 0,
ou menos 4 menos 0, ok? Isso vai dar menos 4 sobre 8, que vai dar... Essa fração dá para simplificar, né? Dá para dividir por 4, numerador e denominador, que vai ficar menos 1 meio. Então a solução dessa equação aqui, a única raiz que ela tem é menos 1 meio. Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Solução menos 1 meio. Ok? E o exemplo 3, o delta deu negativo, deu um delta igual a menos 11. Observem que na fórmula resolutiva aparece uma raiz, né? Raiz do delta. Então ficaria a raiz de menos 11. Mas nos números reais a gente não tem solução para a raiz de número negativo. Por isso que a resposta dessa aqui é: não existe x pertencente aos reais. Porque quando esse valor negativo for para dentro da raiz lá, isso não tem solução nos reais. Ok? Bom, para finalizar essa aula, eu vou fazer mais 2 exemplos. Esse eu vou fazer desde o início, calculando o delta em fórmula resolutiva. Só que eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho, tá? Então vamos lá, vou calcular o delta desse aqui, ó. Vai ficar, relembrando lá, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então o b é 1, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Isso vai ficar delta igual 1 ao quadrado é 1, mais 4 vezes 12 dá 48. Então mais 48, ou seja, o delta é igual a 49. Sabendo que o delta é 49, basta substituir na forma resolutiva. Deixa eu trocar de cor aqui. Vai ficar assim, ó. X igual a menos o b, então menos 1 mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes 1. Beleza? Então isso vai ficar assim, ó. Menos 1 mais ou menos 7 sobre 2. Separando agora em x uma linha e x duas linhas, ó, o x uma linha vai ser menos 1 mais 7 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que vai dar 3. E o x duas linhas, ele vai ser menos 1 menos 7 sobre 2. Isso vai dar menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Então a solução dessa primeira equação aqui, ó, dessa equação 4, na verdade, é menos 4 e 3. Certo? E para finalizar, o exemplo 5, calculando o delta aqui, a gente tem delta igual b ao quadrado, b é 1, menos 4 vezes a vezes c. Então a gente tem delta igual a 1 mais 24. Então meu delta vai ser 25, certo? Fórmula resolutiva, x igual menos o b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz do 25, que é o delta, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 6. Isso vai ficar menos 1 mais ou menos 5 dividido por 12. Então o x, uma linha, ele vai ser menos 1 mais 5 sobre 12. Posso até colocar aqui já o x duas linhas também, ó. Ele vai ser menos 1 menos 5 sobre 12. Certo? Aqui vai ficar assim, ó. Menos 1 mais 5, isso dá 4 sobre 12. Dá para simplificar por 4, numerador e denominador, que vai ficar 1 terço. E essa aqui é menos 6 sobre 12, que vai ficar menos 1 meio. Então as raízes são essas aí, menos 1 meio e solução. Menos 1 meio e 1 terço. Certo? Para a aula de hoje era isso. Como eu costumo dizer, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois só assim a gente evolui em matemática. Bons estudos e até a próxima!